Protocolos de segurança que toda assistência técnica deveria ter. Essas aulas eu tirei diretamente do nosso básico iniciante e vou compartilhar aqui com você gratuitamente. Esses 5 passos a RestoreCell pratica todos os dias para evitar que erros aconteçam de organização, de descuido com os aparelhos que dão entrada aqui na nossa assistência e não tem erro nenhum. E eu vou compartilhar com você esses 5 passos, eu tenho certeza que você vai gostar. Assista esse vídeo até o final. Para quem não me conhece, o meu nome é Débora, eu sou marketing, também faço parte do setor administrativo da RestoreCell. Eu mesma fico aqui na frente, na recepção, recebendo os aparelhos que dão entrada e que saem da nossa assistência. E o primeiro passo que eu vou compartilhar com você é a hora do recebimento de um aparelho, tá certo? Como eu fico aqui na recepção, todo aparelho que dá entrada na assistência, seja o cliente lojista ou o cliente final, eu recebo todos os dados desse cliente. Eu solicito que ele me passe o nome completo, o CEP, o endereço, o número da casa. Caso a gente precise ir na casa dessa pessoa ou na loja dela, a gente ter ali o endereço guardado, tá certo? É uma das formas de se resguardar. Outra coisa que eu peço é um número do WhatsApp ou um número de telefone para a gente manter o contato, ter aquela comunicação para estar passando o resultado da avaliação e o orçamento. Caso o aparelho seja aprovado, a gente já confirma ali pelo telefone ou pelo WhatsApp. Outra coisa que eu peço muito que os clientes detalhem bastante é o defeito do aparelho. Qual momento acontece, se o aparelho apagou, se ele carrega, se ele dá algum tipo de ação, se vibra ou se não vibra. Eu peço tudo muito bem detalhado para descrever ali na OS do aparelho. Quando o cliente me passa todos os dados dele e também os dados do defeito, né, as informações do defeito, eu simplesmente imprimo uma OS que eu coloco atrás do aparelho, depois eu vou mostrar para vocês aqui como que fica. Essa OS fica atrás do aparelho adesivado com todas as informações do cliente e do defeito. Se o aparelho estiver ligado, eu pergunto para o cliente se ele vai compartilhar com a gente a senha do aparelho. Não é obrigatório. Se o cliente decidir não compartilhar a senha, ele tem todo o direito. Mas quando o cliente não tem problema com isso, ele passa a senha para a gente e a gente já começa o primeiro passo, que é o checklist inicial do aparelho. É muito importante, galera, você que tem uma assistência técnica, fazer a checklist inicial assim que o aparelho dá entrada na sua assistência. Ali você vai ter que anotar como o aparelho chegou, se chegou algo a mais parado além do defeito relatado pelo seu cliente, como por exemplo, se o seu cliente relatou que só as câmeras estão sem funcionar, e após o checklist inicial você deparou com o Bluetooth sem funcionar, sem o chip, tudo que for além do defeito que ele compartilhou com você, é muito importante você dizer para ele, ó, seu aparelho, além das câmeras, a rede de chip não está funcionando, o que seja, você tem que compartilhar com ele, tá certo? Para mostrar para ele que você fez o checklist e ele já chegou assim. Depois que eu faço toda a checklist do aparelho, já deixo ele adesivado e com o número da OS dele, que essa OS é individual. Cada aparelho é como se fosse a identidade de cada aparelho aqui. A gente faz uma OS exclusiva para ele, até para a gente ter o controle de quantos aparelhos deram entrada por dia aqui, tá certo? Então, quando eu faço todo esse esquema do primeiro passo, que é receber o aparelho, pegar os dados do aparelho, os dados do cliente, fazer a checklist inicial, eu levo o aparelho diretamente para o laboratório, é onde fica a Amanda. Lá fica o setor da Amanda, onde ela fica encarregada de colocar o aparelho no sistema. E além de colocar as informações da checklist inicial, ela coloca os detalhes físicos do aparelho. Se o aparelho chegou arranhado, se o aparelho chegou trincado, se o aparelho está com película ou não, se o aparelho deu entrada com capinha. Todos esses detalhes a Amanda coloca no sistema, porque esses detalhes e essa checklist inicial vai ser impressa junto com a ordem de serviço, tá certo? Quando o aparelho dá entrada aqui e eu levo para o laboratório, ela coloca essas informações no sistema, certo? E ela envia a ordem de serviço para o cliente. E lá tem todas as informações de como o aparelho chegou, certo? Todas essas informações. Porque se o cliente vier retirar o aparelho e ele perceber que a tela está trincada, dizer, não, a minha tela não chegou trincada.
você não vai ter como provar se você não tiver colocado na ordem de serviço assim que chegou, certo? Então, para evitar esse tipo de erro, né, é importante você sempre fazer isso, fazer a ordem de serviço lá assim que o aparelho dá a entrada na assistência, colocar todas ali as informações de como o aparelho deu entrada e mandar logo para o seu cliente. E você vai dar essa observação, olha, você viu que o seu aparelho veio já com a tela trincada e ele vai dizer que sim, porque ele já tinha visto. Depois que a Amanda dá a entrada no sistema do aparelho, lá no laboratório tem uma espécie de triagem, né, numerativa por cada aparelho que chegou. Cada modelo tem uma linha só de aparelhos lojistas, só de aparelhos de cliente final, só aparelho de garantia e assim vai. O Alan, ele vai distribuindo os aparelhos para os técnicos, tá certo? E lá ele coloca um tempo no telão, que cada técnico vai passar com cada aparelho. Exemplo, é o celular da Débora, um 8 Plus, o técnico neto vai ficar 1h30 com aquele aparelho. Se em 1h30 ele não fizer o reparo, não conseguir fazer o reparo daquele aparelho, o técnico pula para outro aparelho. E até essa rotatividade chegar novamente a esse aparelho. E assim sucessivamente em qualquer aparelho que chegue aqui na assistência. Sempre é assim. O técnico tem um tempo estimado para estar resolvendo aquele aparelho, tá certo? E todos os dias vai seguindo essa triagem, essa linha de aparelhos. Além da checklist inicial, a gente também tem a checklist de saída. A partir do momento que o aparelho é reparado lá no laboratório, ele volta para mim novamente e aqui eu faço todos os testes, todas as funções do aparelho, para mim identificar se foi resolvido ou não, se o aparelho continua com o erro, se ele continua com aquele defeito. Se o aparelho for testado e tiver ok, eu mando para a Amanda de novo, ela passa para o técnico colar o aparelho e lá ele fica durante 2 horas e é o período que ela já entra em contato com o cliente pelo WhatsApp. Olha, seu aparelho já foi reparado, ele já está nas ligas, daqui a 2 horas você pode vir retirar, certo? Depois que passa aquele tempo de 2 horas e o cliente vem retirar o aparelho, quando ele chega aqui na recepção, a Amanda me entrega o aparelho dele e eu vou entregar para o cliente, eu vou até mostrar para vocês. Ó, e eu entrego para o cliente essa checklist. Esse aqui é um livro, tá, gente? É um livro de checklist. Aqui eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui é onde o cliente, o próprio dono do aparelho, vai testar todas as funções. O aparelho liga, o touch está funcionando, a digital. Aqui eu coloco o modelo, a data e o número da OS. Vocês lembram que eu disse que cada aparelho tem um número de OS, que é como se fosse a identidade do aparelho? Pronto, a gente coloca aqui. E quando o cliente termina de testar, ele assina aqui embaixo, confirmando que recebeu o aparelho todo funcionando, certo? Então, essa é uma das formas de você se resguardar, tá certo? É uma das formas. Também temos o livro de autorização. Um exemplo, se você receber um aparelho que tem risco de parar, se você tentar resolver, se você tentar consertar e ele tiver um risco, você vai passar para o seu cliente o risco e vai dar o livro de autorização, que é onde ele está confirmando que está ciente de que tem risco do aparelho parar total ou da tela parar. Essas são uma das formas de você se resguardar, certo? Da sua assistência se resguardar de talvez o seu cliente dizer, você não tinha me passado isso, você não tinha dito isso, que o aparelho tinha risco de parar total, enfim. São uma das formas de se resguardar. Então, são todos esses protocolos que a RestoreCell passa todos os dias. Então, como vocês podem ver, são 5 etapas. A hora que eu recebo o aparelho, a hora que ele vai para o laboratório, a hora que ele volta para mim para fazer os testes, certo? A hora que a Amanda avisa para o cliente, ele vem retirar
e eu faço novamente os testes junto com o cliente, e tem a melhor parte, que é o marketing, né? Como vocês sabem, eu faço o checklist dos aparelhos e sou responsável pelo marketing da Restoricel. Aqui, quando eu estou testando o aparelho, assim que eu recebo ele, eu já vejo lá os defeitos e eu pego e gravo logo. Ó, o aparelho chegou assim, chegou assado, a gente vai reparar e depois eu mostro o resultado. Eu sempre faço isso, para depois, quando o aparelho for reparado, eu já postar ali o antes e o depois. Então sempre tem isso de eu ter muita atenção, de o momento que o aparelho chegou, como ele chegou, para mim estar mostrando lá nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. E aí fica dessa forma, a forma de divulgar o nosso trabalho, certo? E inclusive essa aula que eu tô dando aqui para vocês gratuitamente, a gente tem lá no nosso curso básico iniciante, que é onde a gente fornece ali todas as informações mais detalhadas ainda para quem quer abrir a sua própria assistência técnica. Como começar, o que fazer, como se resguardar, onde conseguir essa checklist, porque a gente disponibiliza esse material aqui e também o caderno de autorização. A gente compartilha lá também no nosso curso qual é o sistema que a gente usa aqui na nossa assistência para ter o controle dos aparelhos que dão entrada, como eles dão entrada, como imprimir a ordem de serviço e mandar em PDF ou impresso para o seu cliente. Então, assim, o nosso curso básico iniciante vai te fornecer tudo isso, não só para reparar aparelho em si, né? Não só para ter ali uma base do básico iniciante, mas também para abrir sua própria assistência, como fazer a administração da sua empresa, né? Da sua assistência. Então, assim, é importante que você deixe o seu like, tá certo? Siga a gente lá no Instagram. Se você quiser saber mais informações e querer aprender com mais detalhe como a gente costuma se organizar aqui nos bastidores da Restoricel, se você quiser todas essas informações, a gente tem disponível no nosso básico iniciante. Inclusive, a gente tem vagas disponíveis para o mês de fevereiro, tá certo? Aulas totalmente presenciais e práticas. E se você gostou de todo esse passo a passo que eu compartilhei com você e vai usar esse protocolo de segurança, deixa aqui nos comentários.